Romanos 3:23 nos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu achei importante a gente começar com esse versículo para já entender algo desde o começo, que vai permear aquilo que a gente vai falar hoje. Todos nós somos miseráveis. É exatamente isso que eu tô te falando. Eu, você, todos ao nosso redor somos completamente miseráveis, pecadores, e nós necessitamos da misericórdia, da graça divina. E sem ele a gente não é absolutamente nada. Como você viu no título, hoje a gente pretende falar do Salmo 51. Salmo 51 este que foi escrito por Davi, logo após Natan ter confrontado ele acerca do seu pecado. Davi que cometeu um adultério, Davi que cometeu um homicídio, Davi que foi hipócrita, Davi que escondeu, que manipulou as situações. Esse homem. É disso que nós queremos falar. Mas para falar de Salmo 51, nós precisamos voltar um pouco na história e entender todo esse contexto. E essa história ela começa lá em 2 Samuel, nos capítulos 11 e 12, que contam toda essa história, de toda essa trama do que Davi fez e de como ele chegou a esse momento dos Salmos 51. Então, eu pretendo contar de forma breve o que aconteceu nesses dois capítulos, para que a gente avance para os Salmos de número 51. Primeiramente, nós temos que voltar ao capítulo 11. No capítulo 11, é muito específico a forma como ele começa. Começa dizendo: na época da primavera, quando os reis saíam para a guerra, Davi permaneceu no seu palácio e enviou Joabe em seu lugar. Então, todos os reis estavam saindo para batalhar e Davi decide não ir. Então ele já estava fazendo algo, de certa forma, errado. Então tá bom, enviou Joabe. Certo dia Davi está em casa e durante a tarde ele decide sair dos seus aposentos e ele vai até o terraço do seu palácio, um lugar mais alto em que ele conseguia ver a cidade ao seu redor. E ele avista desse terraço Batseba tomando banho. Batseba, quem? É exatamente isso que ele vai perguntar para os seus servos. Quem é aquela mulher? Eles vão dizer, aquela é Batseba, a mulher de Urias, o heteu que está em guerra agora pelo Senhor. Davi, ele olha e a Bíblia deixa muito claro, ele olha aquela mulher e ele acha aquela mulher bonita, e a própria Bíblia vai apresentar ela como uma mulher bonita. Só que Davi não para aí. Agora que ele sabe que Batseba é casada, Davi mesmo assim, ele pede para que seus servos a chamem. Então Batseba vai até o palácio, Davi se deita com ela, tem relações e ela volta para sua casa. Pouco tempo depois, ela vai enviar uma mensagem para Davi e é a única coisa que Batseba vai dizer em toda a história. Ela vai falar: "Estou grávida, avisem a Davi". E aí os servos voltam a ele e dizem: "Batseba engravidou". Agora, Davi tem um grande problema, porque se Urias está na guerra, como Batseba pode ter filhos, né? Como ela pode ter engravidado? E é aí que Davi começa uma sequência e sequência de pecados e uma sequência de motivações ruins dentro do seu coração. Como foi dito, Urias estava na guerra. Davi, ele dá um jeito de puxar ele da guerra, ou seja, as pessoas que voltam da guerra para descansar, para ferimentos, as pessoas que trazem relatórios, Urias está no meio dessa carruagem agora. Então Urias vem ao palácio e é ele mesmo que traz o relatório ao rei. Então ele vem a Davi e Davi pergunta: como que tá Joabe? Como que tá o avanço do nosso exército? Como que estão as nossas frontes de batalha? Urias vai dar um relatório detalhado e Davi vai falar: ok, volte agora para sua casa. Pensando ele vai para casa, vai se deitar com a mulher dele e tudo bem, meu problema tá resolvido, porque não faz diferença, vai nascer e ele vai achar que é dele. Só que não é isso que acontece. Por quê? Porque Urias ele sai dali e ele vai para o acampamento da onde aqueles soldados estavam. O que é engraçado, porque se Davi conseguiu ver Batseba do próprio terraço, significava que a casa dele era muito próxima ao palácio. Consegue entender isso? Mas ele não volta. E os servos de Davi vão avisar ele sobre isso. Eles vão falar: olha, Urias não voltou para casa. Ele está ali no acampamento junto com os outros que voltaram. E aí que Davi, no versículo 11, vai questionar ele sobre e Urias vai responder. E olha que interessante, Urias respondeu a Davi: a arca, as tropas de Israel, ou seja, a presença de Deus e as tropas a qual eu luto, e de Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e meus servos do meu senhor estão acampados ao relento. Como eu iria para casa comer e beber e me deitar com minha mulher? Por tua vida e por tua honra, eu não farei isso. O que ele está dizendo é: está acontecendo algo muito sério com as pessoas que são importantes. O meu Deus, inclusive, está em guerra, o Senhor deveria estar em guerra, Joabe está em guerra. Como que eu posso aproveitar dos deleites enquanto isso está acontecendo? Nesse momento, a gente tem uma noção de quem foi Urias.
do quão fiel era Urias, do quão um homem de caráter, um homem bom era Urias. E eu creio que nesse momento Davi deve ter sofrido ainda mais, porque era um homem bom. E ele de fato, nenhum homem merecia, mas ele de fato não merecia aquilo. E o texto vai seguir. Davi, ele vai dizer, ok, fica aqui mais um dia. E Davi agora dá um banquete para Urias. Ele chama Urias para comer com ele, para beber com ele, com o pensamento de: se eu embriagá-lo, certamente ele vai voltar para sua casa e ele nem vai lembrar do que aconteceu. Ele vai achar que teve relações com a esposa dele durante esse período, ela vai apoiar a minha história e, bom, ele vai ter um filho dele. Mas não é isso que acontece. Eles comem junto, eles se embriagam junto, se divertem. Pensa, ele estava comendo com o rei, ele estava, pô, do lado do rei, o cara mais importante. Mas após eles se despedirem, mais uma vez Urias não volta para casa. E é justamente esse relatório que os servos de Davi vão trazer. Eles vão falar: olha, Urias não voltou de novo. E agora, com esse problemaço ainda em questão, Davi toma uma medida extremamente violenta, extremamente grande, e ele escreve uma carta na qual ele diz que Joabe deveria colocar Urias na fronte da batalha, num lugar onde eles estivessem em desvantagem, para que Urias fosse ferido de morte e morresse. E é isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Essa carta é enviada, mas ela é enviada por quem? Olha para você ver. O próprio Urias entrega essa carta na mão de Joabe. Ou seja, o homem que tem sido fiel até aqui é o homem que está sendo colocado para morrer por conta de algo que ele não fez. É exatamente esse é a história que temos sobre Davi nesse momento. E Urias morre. E Joabe, ainda digerindo essa informação, ele pede para entregar esse relatório a Davi. Ele fala: olha, a gente teve que chegar perto, então talvez Davi não entenda porque a gente chegou tão perto, porque foi necessário para que Joabe morresse. Então, se ele ficar bravo, fala isso daí para ele, tá bom? Mas olha para você ver que interessante. Davi recebe essa informação e ele age como se tudo estivesse bem. Só que ele vai falar uma frase que é extremamente horrorosa. E ela tá em 2 Samuel 11:25. Davi disse ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te preocupes com isso, pois a espada tanto devora este como aquele. Continua o ataque à cidade até derrotá-la, e encoraja-o assim. Então essa é a resposta que Davi entrega novamente, como se Joabe tivesse sido morto pelo aquele povo em quem Israel naquele momento estava em guerra. E o capítulo ele vai seguir, e Davi, depois do período de luto, ele toma Batseba como sua mulher, e agora ela está dentro do palácio e tá tudo bem, porque ninguém sabe que isso aconteceu. E Davi vai continuar dessa forma. Só que olha que interessante. Entre o capítulo 11 e o capítulo 12 de 2 Samuel, vai se passar mais ou menos um ano. São alguns meses que se passam. E durante todo esse tempo, Davi ele continuou exercendo o reinado. Ele continuou fazendo tudo que ele já fazia como se nada tivesse acontecido. Então as funções de um rei, ele continuou prestando sacrifícios a Deus, continuou adorando a Deus diante do povo, ele continuou julgando casos, ele continuou lutando em batalhas, ele continuou sendo o rei Davi. Mas a verdade não era aquela. E é interessante porque ele sabia, mas ele fazia como se não soubesse. E é aí que Deus envia um profeta. E é isso que acontece no capítulo 12. E esse profeta muito perspicaz, ele chega até Davi, esse profeta se chama Natã, e ele diz para Davi, agora no capítulo 12, Davi, deixa eu te contar uma situação que aconteceu no nosso reino. Uma cidade aí. Tem um homem pobre que ele só tem uma cordeira. E ele ama muito essa cordeira, ele só tem ela de posse. Ele é um homem extremamente pobre. Ele se deita com essa cordeira, ela come do prato dele, bebe do copo dele, ele trata ela como se fosse uma filha, ele muito ama essa cordeira. E tem outro homem rico nessa mesma cidade. E esse homem, ele é um homem que tem muitas posses, Davi. Ele é um homem que ele tem tudo que ele precisa. Ele tem bois, ele tem gado, ele tem cordeiros e cordeiras, ele tem plantações. Ele está completamente satisfeito. E aí, Davi, um homem veio visitar esse homem rico, um viajante, um forasteiro, veio visitar esse homem rico. E como é da nossa cultura, a gente quer prestar, né, uma boa refeição. E ele, pensando nisso, ele olhou para as suas posses e ele disse: não, não vai ser daqui que eu vou tirar. E aí ele vai até a casa desse homem pobre, pega aquela única cordeira que ele tinha, prepara ela e serve de alimento para esse forasteiro. Davi, ao escutar essa história, ele se revolta e ele disse: certamente, como Deus vive, esse homem deve morrer. E tem mais, ele ainda tem que restituir 4 vezes mais, porque ele agiu sem compaixão nenhuma. E aí, nesse momento, super estratégico, Natan diz para ele: esse homem é o Senhor, Davi. Esse homem é você.
Porque Deus ele te deu tudo que você precisava, Davi. Você pecou contra Deus. Ele disse, Davi, ele disse que ele te deu tudo. Todas as terras que pertenciam a Saul, tudo aquilo, ele te deu. Todas as mulheres, todas as posses, a riqueza, a sabedoria, ele te deu tudo. Mas você, eu não sei o que aconteceu, Davi. Ele fala assim, ó, e se fosse pouco, eu ainda teria te dado mais. Davi, Deus olha para Davi e fala, eu te dei tudo que você precisava. E você é esse homem. E aí Davi, ele cai, ele se arrepende, ele fala, eu pequei contra o Senhor. E o capítulo ele vai desenrolar e Natan vai falar, você não vai morrer, Deus te perdoou. E ele vai começar a sentenciar Davi de várias formas. Ele fala que o filho dele vai morrer, ele fala que a espada nunca vai se afastar da família dele, é interessante. Gostaria de perguntar isso também. Versículo 9 de 2 Samuel, capítulo 12 diz, por que me desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal aos teus olhos? Tu matastes a espada, tu matastes a espada Urias o Heteu, e tomastes para ti a sua mulher, sim, tu o matastes com a espada dos amonitas. Então o versículo que nós lemos anteriormente no outro capítulo, que diz a espada fere um quanto o outro, e que Davi estava se tirando da culpa, agora está deixando muito claro, foi você que matou Urias. O peso do sangue inocente, do qual Deus abomina, está sobre as suas mãos. E como eu disse, o capítulo vai seguir, e a questão teve o filho, né? E Davi vai se retirar desse lugar agora. Após escutar o que ele tinha para escutar de Natan, ele vai se retirar, ele vai se colocar sobre o chão em uma forma de solidão, ele vai ficar em jejum. E é nesse momento em que Davi vai escrever o Salmo 51. Tanto para se arrepender, quanto para estar diante de Deus, tanto também para lutar pela vida de seu filho. E tudo isso acontece dessa forma. E após isso, nós falaremos do Salmo 51, que diz respeito a esse período de arrependimento de Davi. Mas eu não quero que você se confunda, tá bom? A gente falou sobre muita coisa da vida de Davi aqui, expôs muitos erros dele, como a gente vai fazer daqui pra frente. Mas Davi, ele foi e é um homem segundo o coração de Deus. Ele é. E eu gostaria de provar que não sou eu que estou falando isso, que não é uma opinião minha, nem uma opinião popular. 1 Reis 14, versículo 8, que foi escrito posteriormente após a morte de Davi, é um livro histórico sobre os seis. Deus diz acerca de Davi, meu senhor Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu com todo o seu coração. Um capítulo à frente, agora em 1 Reis 15, 5, vai dizer, porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias de sua vida, exceto no caso de Urias, o Heteu. E se a gente avançar um pouco mais, agora, já em Atos, Lucas escreve para ele no capítulo 13, versículo 22. Depois que tirou Saul, parênteses, do reinado, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou dizendo, isso é Deus dizendo, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Nós sabemos e acreditamos que a palavra foi completamente inspirada por Deus. Então esse é um registro da opinião de Deus sobre Davi. E talvez isso faça a sua cabeça brilhar entre dois pensamentos que é como um homem tão pecador, como um homem que fez algo tão terrível, tão abominável, ainda mais, tipo assim, se a gente olhar da forma atual, é muito abominável o que ele fez. Como esse homem pode ser reconhecido por Deus como um homem segundo o seu coração? Mas eu quero que você pense de uma forma diferente. Quero que você pense com tamanho arrependimento, um coração tão quebrantado. Que forma é essa de se arrepender, de se tratar, que Davi teve, para que Deus olhasse para Davi mesmo depois dessa situação e Deus dizer para ele: Você é um homem segundo o meu coração. Esse é meu servo Davi. Que forma de arrependimento genuína é essa que faz Deus continuar nos olhando como seus servos? E nós falaremos sobre isso agora a partir do capítulo 51 de Salmos. Agora que você tem esse contexto, fica mais fácil da gente trabalhar. Vamos lá? Vamos ao texto então. Salmo 51 começa com o título: Confissão de pecado e súplica por perdão. Subtítulo muito importante: Ao regente do couro, Salmo de Davi, quando o profeta Natã procurou depois do pecado com Batseba. Que, como eu disse, esse Salmos ele é escrito posteriormente a isso, durante esses 7 dias onde Davi está ali se arrependendo e chorando naquele lugar. Versículo 1: Ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor.
Apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. É muito importante a forma como esse versículo começa, como esse capítulo, na verdade, começa. Davi, ele não começa dizendo, eu sou o rei. Davi, ele não começa dizendo, eu tenho pontos com o Senhor. Davi, ele não começa dizendo, eu governo o seu reino porque você me escolheu, porque eu sou um homem bom. Davi, ele não aponta nenhum tipo de característica boa nele. Ele diz, compadece-te de mim. Isso tem um significado de preste favor a mim. Tem compaixão de mim. Exerça misericórdia a quem não merece. É o que Davi está dizendo. Ele está se rebaixando de um nível completo. Porque é isso que ele é. Deus, compadece de mim, eu não mereço. Mas segundo o teu amor. Ou seja, tem compaixão de mim segundo o teu amor. Porque o Senhor é amor. Apaga as minhas transgressões. Apaga as minhas transgressões diz respeito a uma escritura de dívida. Esse termo ele é muito usado na Bíblia, mas eu vou trazer os termos mais atuais para a gente entender bem o que Davi está querendo dizer. Ele está querendo dizer, a minha ficha criminal, eu tenho o artigo tananã, tananã lá. Eu tenho o artigo tananã, tananã lá. Apaga isso. Tira isso. Apaga completamente. Sabe? Tira de uma vez, remove esse escrito de dívida que eu tenho. Por tuas grandes misericórdias. Então Davi ele abre esse salmo dizendo, eu não sou nada e se eu encontrar favor é pelo seu amor, é pela sua misericórdia. Apaga as minhas transgressões. E é interessante porque transgressões também é uma palavra para rebeldia. E a gente vai falar disso um pouco mais para frente no versículo 3. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade. Lava-me nesse sentido tire a mancha, lave-me intensamente, retire isso, essa mancha que ficou em mim. É profundo o que Davi está dizendo. Ele falou: me lava completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Não só me lava. Eu não quero só estar limpo, eu quero estar puro. Davi começa de um jeito muito interessante, dizer: eu sou sujo, eu sou impuro, eu sou ruim e eu não mereço. Versículo 3: pois reconheço as minhas transgressões. Como eu disse, Davi ele olha e ele fala: eu reconheço a minha rebeldia. Eu sabia que eu estava errando contra o Senhor. Eu reconheço o meu pecado. Eu conheço, eu sei que eu errei. Entendeu? Eu sei. Ele está falando isso, eu sei. E o meu pecado sempre está diante de mim. É interessante a gente olhar isso. Já conectando com o Salmos 32, que foi escrito também durante esse período, nós temos Davi colocando algo muito sincero. E no Salmo 32 ele vai falar que os ossos dele envelheceram quando ele ficou em silêncio e não se arrependeu. E aqui Davi está dizendo assim: eu tento fugir, mas o meu pecado ele me atormenta, eu não consigo esquecê-lo, eu não consigo, ele está sempre aqui. Eu fico olhando para ele, é como se Davi dissesse: eu tenho raiva, eu tenho nojo. Davi está falando: isso aqui está me atormentando. Versículo 4: eu pequei contra ti e somente contra ti. E é engraçado a gente olhar isso. Porque se a gente pensar de forma lógica, isso não faria sentido. Porque Davi ele peca contra Urias, Davi ele peca também contra Batseba, Davi ele peca contra o exército de Israel, Davi peca contra a cidade de Israel, Davi peca contra Deus também. Enfim, Davi pecou e ele está dizendo, eu pequei contra ti, somente contra ti. E se a gente volta na cultura, o hebraico, ele vai dizer que isso é uma forma de intensidade do que realmente importa. Então Davi está falando, eu pequei e o que importa é que eu pequei contra o Senhor. Porque todos os pecados que Davi cometeu também contra essas pessoas dizem respeito a Deus. Quando Davi peca contra Urias, quando Davi peca com Urias, ele está pecando contra Deus. Ele está falando, pequei contra ti somente. E fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, a tua sentença ela é justa e o teu julgamento ele é puro. O que Davi está falando é o seguinte: eu pequei contra o Senhor e isso é o que importa. E qualquer coisa que você decida daqui para frente, qualquer forma que você me trate, qualquer punição que eu tiver que sofrer, será justa porque você é um Deus justo e um Deus puro e não há iniquidade no Senhor como existe em mim. É isso que Davi está dizendo. Ele está falando: eu não mereço. E o que o Senhor necessitar fazer, faça e será justo. Versículo 5, Davi diz: eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Talvez você entenda isso da forma errada. Talvez você entenda que Davi está, de alguma forma, expondo que ele nasceu de um matrimônio errado. E não é isso que está sendo dito, isso não é dito em nenhum lugar da Bíblia. Davi também não está colocando a culpa do pecado dele sobre sua mãe. O que ele está dizendo é o seguinte: desde que eu me entendo por pessoa, desde o meu nascimento, desde meu primeiro ponto de consciência, eu sei que há em mim uma inclinação ao pecado.
Eu sei que há em mim um desejo pela perversidade. Eu sei que a minha natureza ela me leva ao pecado. É isso que Davi está dizendo. Ele está falando assim: desde que eu nasci, eu sou um pecador. Isso é muito importante da gente entender. Versículo 6. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. E é interessante, porque Davi está falando sobre isso daqui. Ele está falando assim, ó, pô, durante todos esses meses eu me comportei como quem eu não sou, mas não é isso que o Senhor quer. Inclusive, o Senhor não quer alguém perfeito. Tu desejas alguém sincero, alguém verdadeiro e que transmita isso de dentro para fora. Não é sobre quem a gente aponta ser para as pessoas, é sobre o que a gente é, porque Deus fala. Inclusive na história de Davi lá atrás ele fala que Deus olha o coração do homem. E Davi está dizendo: não adianta eu esconder o meu íntimo do Senhor. Você quer exatamente o que está aqui, no meu íntimo. A verdade que esteja no íntimo. E no coração me ensinas a sabedoria. Provérbios vai dizer que o princípio da sabedoria é conhecer a Deus, né? O temor ao Senhor. E o coração, na Bíblia, é da onde saem os sentimentos, da onde saem as reflexões, da onde saem as nossas vontades, perversidades, de onde tudo sai. Ele está falando, no meu coração você me ensina tudo isso. Versículo 7, purifica-me como ensopo, e eu ficarei limpo. E é interessante a gente olhar para o isopo. O isopo era uma planta que era usada em rituais, em cerimônias de purificação. Então, quando algum leproso era curado, ele era tocado com uma folha de isopo. Quando uma casa era considerada impura, como no Velho Testamento era cultural por Deus, essa casa era tocada com uma tinta que estava sobre o isopo. Se a gente olhar para a própria cruz, que eu acho interessante, em João 19, versículo 29, está escrito assim: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe chegaram à boca. Ou seja, Jesus toma esse vinho azedo naquele momento. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Na própria cruz, e nós temos, a partir desse salmo, uma visão de que Cristo é necessário. Na própria cruz, nós temos essa visão de sopo. Mas o que Davi está dizendo ali não é sobre a cruz diretamente. Ele está dizendo o seguinte: não há nada que eu possa fazer. Não há nenhum ritual que eu possa fazer. Eu preciso ser purificado. De uma forma que só o Senhor pode me purificar. Ele fala, me purifica como um hisopo. Ele está falando, não existe. Não tem como eu te entregar nada dentro da nossa cultura que me purifique. Me purifica e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. A neve, para eles, era algo extremamente incrível, porque, pensa, não tinha sujeira como a gente tem asfaltos hoje. Então, quando a neve caía, ela caía branca, ela caía perfeita, e essa era a imagem que eles tinham. Mas eu acho interessante a gente pensar nisso. Isaías 1:18 diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E Davi está falando justamente disso. E olha que interessante, Davi que parte desse lugar de impureza, de adultério, de manipulação, de mentira, de homicídio, que começa dizendo que eu não sou nada, ele está dizendo, se o Senhor olhar para mim como sou e me lavar, eu serei puro, mais puro do que a neve. Olha a impressão que Davi tem, o conhecimento que ele tem de quem Deus é. É incrível, assim, como Davi conhecia a Deus. Versículo 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagastes. Muito interessante pensar nisso também, por quê? Pensa comigo, Davi ele está sendo comprimido pelo pecado dele. Davi é o homem que compunha salmos, que compunha louvores a Deus, que tocava, que dançava na sua presença, que prestava culto diante daquele reinado. Era um homem que adorava a Deus e o que ele está dizendo é: faz-me ouvir júbilo de alegria, ou seja, traz de volta a adoração à minha boca. Porque por mais que eu continue cantando, por mais que eu continue louvando, por mais que eu continue participando dos cultos, eu não consigo te entregar júbilo de alegria. Versículo 9: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. É interessante porque em todos os lugares que a gente vê na Bíblia, quando Deus retirava o seu rosto, era uma forma de punição. E aqui Davi está falando: não olha para o meu pecado. Não olha para o meu pecado. Não olha para quem eu sou. Não me ache. Não me encontre. Porque eu sou sujo. Apaga todas as minhas iniquidades. Tira esse escrito de mim. Versículo 10: ó Deus, cria em mim um coração puro
Esse é o versículo mais conhecido. Renovas dentro de mim um espírito inabalável. E é interessante porque esse verbo cria, ele é o mesmo verbo que é usado lá em Gênesis. No original, ele vai dizer que é uma criação divina, ou seja, criar do nada, criar a partir de nada. Não é a criação humana que você pega algum tipo de material, como ferro, e compõe algum outro instrumento, como uma espada. Aqui Davi está dizendo: cria algo em mim que só o Senhor pode criar. Cria um coração em mim da onde provém as minhas emoções. Cria um coração puro em mim. Tira esse coração que eu tenho atualmente. Renova em mim um espírito inabalável. Outras versões vão dizer estável, reto. E o que Davi está querendo dizer é assim, ó. Eu oscilei naquele dia. Quando eu estava lá em cima do palácio, eu olhei para lá, eu oscilei. Eu estava andando com o Senhor, eu estava assim com o Senhor, mas no momento em que eu olhei para isso, o meu espírito, ele se declinou. Ele está dizendo, crie em mim um espírito reto, um espírito inabalável, que não importa o que aconteça, não importa o que esteja diante dos meus olhos, não importa o que eu pense, não importa o que está acontecendo, eu continue fiel ao Senhor. 11. Muito importante. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. São dois pontos a serem tratados nesse versículo. Davi, em nenhum momento desse capítulo, ele orou como Saul e pediu como Saul, do tipo, não me vergonhes diante do meu reinado, não me honres na frente deles. Não me tire o reino, não me tire as riquezas, não me tire o que é importante. Davi não disse isso em nenhum momento. Davi não se importou com nada exterior. A única coisa que era importante para Davi nesse texto é não perder a presença do Senhor. A coisa mais importante, se a gente olhar para a cruz, quando Deus diz, quando Jesus é pregado naquela cruz, diz Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonastes? E é um momento de maior dor na vida de Jesus. Davi está dizendo, eu não quero perder a sua presença. Eu não posso perder a sua presença. Ele fala algo interessante, não retire de mim o teu Santo Espírito. Nós sabemos que no Velho Testamento, o Espírito Santo não estava sobre todas as pessoas. Que isso aconteceu a partir do véu. Mas Davi era um líder religioso. E naquele tempo essas pessoas representavam e tinham a presença do Espírito. Então os reis, os profetas tinham isso. E Davi estava desesperado porque ele não podia perder aquilo. Tudo que Davi poderia perder, esse é o mais importante. Versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito obediente. Com espírito obediente. Olha que interessante. Davi não falou, traz de volta a minha salvação. Ele falou, me traz a alegria da salvação. É diferente. Mas o que Davi está falando é assim, ó, eu não tenho mais a paz. Eu não tenho mais a alegria de saber que o Senhor me salvou. Ele não está dizendo que ele deixou de ser salvo. O que ele está falando é que ele não encontra mais, sabe, o acordar e estar bem. Lembra que Davi falou nos versículos acima que o pecado dele sempre estava diante dele. Davi estava vivendo aquele momento. Então ele pede para que Deus restitua essa alegria e sustente ele, sustente. Não é dê um espírito, é sustente, seja a base, é continue sustentando ele com um espírito obediente. Versículo 13. Então ensinarei os seus caminhos aos transgressores, e os pecadores se converterão a ti. O que Davi está dizendo aqui é, eu sou pecador, eu sou miserável, e se o Senhor me perdoar, eu serei testemunha do seu perdão. Eu serei testemunha de quem o Senhor é. E eu, sendo testemunha, vou contar o que o Senhor realizou na minha vida. E as pessoas vão se converter. O que Davi está querendo dizer é, eu vou aprender com o Senhor e vou passar isso para frente. E a gente sabe muito bem que é muito mais fácil ensinar aquilo que nós mesmos vivemos, que nós mesmos passamos. E é isso que Davi está falando. Só que é muito interessante, porque Davi está falando em outras palavras também, que ele já está se importando com outras pessoas. E o pecado tira exatamente isso da gente. A gente começa a olhar mais para nós mesmos, a pensar mais em nós mesmos, a não ter espaço para o próximo na nossa vida. E Davi aqui ele já está dizendo, eu sou um transgressor e eu quero ajudar os outros transgressores. Versículo 14. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue. Muito importante, ele está pontuando, ele está dando nome ao seu pecado. Ele está falando, eu sei que eu derramei o sangue inocente de Urias. A minha língua cantará alegremente a tua justiça. Ele está falando assim, ó, Deus, eu pequei, e eu pequei nisso aqui, entendeu? Eu me relacionei com Batseba, eu tramei contra a vida de Urias, o sangue dele inocente foi derramado por mim,
e eu me responsabilizo por isso. Me perdoe. Ele tá falando assim, ó, livra-me desses crimes. Novamente, ele tá falando, tira isso de mim. E minha língua cantará alegremente da justiça. E novamente eu poderei adorá-lo ao Senhor, porque o Senhor é justo. Justiça essa que só é a partir da cruz. Todo esse texto não faria sentido se nós não tivéssemos a cruz. Deus perdoar Davi, mesmo que ele tenha sofrido as consequências, seria completamente injusto se não houvesse cruz. O que Davi está pedindo aqui é impossível sem que alguém seja punido. E assim como nossos pecados, os pecados de Davi estavam sobre aquela cruz. Versículo 15: Senhor, abre os meus lábios e minha boca proclamará o teu louvor. Novamente, estamos falando de uma adoração, de Davi querendo voltar a adorar, que é o papel que Davi tem durante todo o seu reinado. Versículo 16: Pois não tens prazer em sacrifícios, e não te agradas de holocaustos. Ao contrário, eu os ofereceria a ti. Davi não está dizendo que Deus não tem holocaustos como uma forma de adoração. Na verdade, é o próprio Deus que fala sobre isso, que ordena sobre essas coisas. O que Davi está dizendo é: não tem nada que eu possa te oferecer, não tem nada que eu possa usar como forma de bajulação, como troca. Não há nada que eu possa ofertar para você, o Deus que é dono de todas as coisas, que seja suficiente para me perdoar do meu pecado. Não tem nada, nenhuma forma de eu pagar por isso. Não tem nenhum sacrifício capaz de tirar o meu pecado. Não tem nenhuma forma, nenhum ritual que seja capaz de me limpar. Não tem nada que possa me purificar além do Senhor. E vai seguir. Do contrário, eu ofereceria a ti. 17. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Então, Davi, ele soma algo ao versículo anterior. Ele diz o que é importante para o Senhor. Mais uma vez falando de intimidade, de secreto, de verdade. Davi está dizendo: o Senhor não quer alguém perfeito, mas o Senhor quer alguém que se arrependa. O Senhor quer alguém que chegue aqui e fale: eu sou um pecador e eu necessito da sua graça. Alguém que se quebrante de verdade, que olhe para o pecado como deve ser olhado, que olhe para a sujeira como deve ser olhado, que tenha a impressão do que fez e fale: Deus, eu não mereço nada, mas eu preciso da sua glória. Davi, ele se coloca aqui numa posição onde ele nos ensina de que não, a gente não é perfeito. A gente não consegue agradar a Deus, não tem nenhuma forma de sacrifício. Não é possível. Não é porque não tem como, entendeu? Deus, ele não vai te perdoar porque você está servindo na igreja, ou porque você está evangelizando, ou porque você está tratando bem a sua família, ou porque você é bonzinho, ou porque isso, ou porque aquilo. Como eu disse, todos nós somos pecadores miseráveis. Não tem nada que alcance a graça de Deus. Ele diz: a única coisa é um espírito quebrantado. E você não rejeita um coração quebrantado e arrependido. Versículo 18: Faze o bem a Sião. Segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Esse versículo é muito importante. Talvez você não entenda por que esse versículo está aqui, sendo que Davi estava falando dele, do seu pecado, ser purificado, ser lavado, de como Deus é santo, e do nada aparece: Faze o bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. É muito interessante, porque Davi entendeu a consequência do seu pecado. O que Davi está dizendo é: o meu pecado deu brecha para que falassem do Senhor e blasfemassem contra o Senhor. O meu pecado deu brecha para que entrasse dentro do meu povo, para que entrasse dentro do meu exército. O meu pecado deu brecha para Satanás trabalhar na minha vida e nos arredores e dentro desse lugar que o Senhor me colocou como rei. O meu pecado, minha posição, coloca todos esses lugares em perigo. E ele diz: segundo a sua vontade, edifica os muros de Jerusalém, ou seja, as proteções de Jerusalém. Não permitas que a maldade entre por esse lugar. É muito importante. E novamente eu volto a dizer que Davi ele está se preocupando agora com o que o pecado dele atingiu, ou seja, com as outras pessoas também desse lugar. 19. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Agora Davi não está dizendo: eu vou te oferecer sacrifícios para tentar lavar a minha culpa. Ele está dizendo: eu vou te oferecer sacrifícios, pois o Senhor é digno de sacrifícios. Pois o Senhor é bom, pois o Senhor me perdoou, pois o Senhor é misericordioso. É uma forma de adoração, uma forma de culto.
não é uma responsabilidade, não é um ato de perjúrio, não é um ato de comprar algo. E assim, Davi ele finaliza o texto de Salmo 51. Todo o texto trata de uma forma de arrependimento e de devoção a Deus, de reconhecer o nosso pecado da forma como ele realmente é. 1 Samuel 15:22 vai dizer: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em quem se obedece à sua voz? E é isso, sabe? É isso. Davi ele foi lembrado do Deus que ele servia. E ele vai a Deus e ele em nenhum momento diz que ele é bom ou que ele não merece tal coisa. E ele se arrepende completamente. E todos os versículos nos ensinam algo sobre arrependimento e sobre como Deus é puro. E talvez você pense, o meu pecado é muito sujo. Eu tô muito sujo. Eu deitei na lama, eu me revirei. E esse capítulo nos ensina que ainda que sejamos completamente impuros, a misericórdia, a graça, o favor divino é ainda maior. Não tem pecado, não tem tamanho de pecado que seja maior do que a graça de Deus. Gostaria de orar com vocês. Se você puder, feche seus olhos e vamos lá. Senhor, eu te agradeço por esse momento. Te agradeço, Senhor, pois a sua palavra é boa e eficaz. Te agradeço, Pai, pelo aquilo que nós aprendemos dessa mensagem. Senhor, cria em nós, assim como criou o mundo, Senhor, um coração, Senhor, como o coração de Davi, um coração segundo o seu coração. Renova, Senhor, dentro de nós um espírito, Senhor, reto, inabalável, Senhor, na sua presença. Senhor, que nós possamos correr para Ti em vez de correr de Ti quando pecarmos, porque nós vamos pecar. O inimigo tem constantemente, Senhor, declarado que somos impuros e ele está certo. O problema é que ele tem tentado levar nossos olhos ao lugar errado, Senhor. Nós somos impuros e por isso precisamos do Senhor. E todas as vezes, Senhor, que pecarmos, que nós possamos lembrar, Senhor, de Davi, correndo para os seus braços e dizendo: Nós não merecemos, mas pela sua graça, pelo seu amor, apaga as nossas transgressões. Coloca um novo louvor em nossa boca, Pai. Nos ensina, Senhor, a olhar para o nosso pecado como devemos olhar, como algo sujo, como grande incredulidade, o mesmo pecado que te colocou naquela cruz. Nós possamos ter responsabilidade, Pai. Responsabilidade de entender o que fazemos. Senhor, nós nunca seremos bons, mas o Senhor é suficiente, tua graça nos basta. Que o Senhor possa, Senhor, nos perdoar dos nossos pecados. Que o Senhor possa nos guiar, Senhor, e nos ensinar, Senhor, a verdadeira sabedoria. Nós te adoramos, Senhor, pelo quem tu és, Senhor, e não pelo aquilo que o Senhor tem nas suas mãos. Que nós possamos amar, Senhor, os seus pés de forma completa. É por isso que te agradecemos, Senhor, e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós terminamos. Se você aprendeu algo, se essa mensagem te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe seu like, se inscreva. E é isso. Que Deus abençoe e até uma próxima. Amém?